Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que se inscreveu na mentoria Como Destruir Agora a Sua Procrastinação. Eu sou o OG, mentor, e a partir de agora, então, a gente começa essa mentoria, tá? E por que eu devo me interessar em destruir a minha procrastinação? Deixa eu te falar, você deve se interessar em destruir a sua procrastinação porque é ela que está impedindo você de realizar os seus maiores sonhos. É a procrastinação que impede você de levar seus projetos pessoais e profissionais até o fim. E também a procrastinação que impede você de alcançar ah, avançar, né, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. A pessoa que procrastina, ela fica estagnada, ela sempre deixa para depois e o depois nunca acontece, então ela fica presa na sua própria procrastinação. E por que você pode me ajudar a destruir a minha procrastinação hoje? Por que eu, né, posso ajudar você a destruir a sua procrastinação? Para isso, eu vou precisar contar a minha história. Para te explicar por que eu posso te ajudar, eu vou precisar contar a minha história. E eu era um baita de um procrastinador. Eu deixava tudo para depois. Tanto que eu mostrei uma foto aqui do antes e do depois, né? Você consegue perceber que fisicamente eu tô diferente, né? Então eu era mais gordinho, eu deixava tudo para depois e hoje eu tô diferente, mas não é só questão física não, tá? Muita coisa mudou, tá? Porque quando eu deixava tudo para depois, as coisas não aconteciam na minha vida e aí eu ficava frustrado porque por um lado eu sabia que eu tinha muito potencial, que eu tinha muita capacidade de fazer, mas por outro eu não fazia e não entendia por que eu não fazia, eu não entendia por que eu não entrava em ação, eu não entendia por que eu tinha potencial, mas não fazia. E aí eu deixava para depois, só que depois nunca chegava. Isso começou a me deixar frustrado, angustiado, magoado, porque imagina, você saber que tem potencial, mas você não agir. E eu começava a procrastinar tudo eu deixava para depois e tinha coisa que é, eu sabia que era importante para mim. Por exemplo, eu posso dar o exemplo do meu doutorado, tá? Eu levei 10 anos para terminar o meu doutorado. Geralmente as pessoas fazem em 4 anos. E por causa disso eu perdi oportunidades. Por causa disso eu perdi né, quase que perdi o meu casamento por causa disso. Então isso me deixava extremamente frustrado, né? Porque como é que você pode dormir bem, né? Sabendo que você pode fazer, tem capacidade de fazer, mas você não faz. E aí teve um dia, tá, que eu fiz um atendimento de mentoria, que eu estava em casa fazendo atendimento de mentoria, eu faço atendimento online, né? E a minha esposa é corretora de imóveis. E ela estava em casa nesse dia, porque o corretor ele faz o seu próprio horário, né? Então, quando ela quer, ela vai trabalhar, quando, né, ela que define a sua agenda, a agenda dela, né? E aí eu estava em casa fazendo um atendimento e era uma sessão onde o meu mentorado, né, ele estava me agradecendo. Ele falava, Roger, muito obrigado, eu consegui alcançar isso aqui. Roger, muito obrigado, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele contava as vitórias dele, né? As vitórias que estavam acontecendo na vida dele. E aí ele me contava, Roger, eu fiz isso, Roger, eu fiz aquilo, e me agradecendo, me agradecendo, me agradecendo. E eu me enchendo, né? Achando que eu era o tal. E aí terminou a mentoria, eu desliguei o meu computador. E no que eu desliguei o meu computador, olhei para o lado, minha esposa estava me olhando com uma cara feia, assim. E eu não estava entendendo por quê. Eu falei, o que aconteceu, né? E ela falou, virou para mim e falou, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Eu falei, como assim? Ó, os seus mentorados têm sucesso, eles alcançam sucesso, eles realmente chegam lá, né? Você diz o que eles precisam fazer, eles fazem, mas olha para sua vida. Eu falei, que? Como é que é? Olha para sua vida, porque eles alcançam sucesso, eles fazem, eles acontecem, mas olha para sua vida. Cara, aquilo foi como um soco no meu estômago, né? Naquele momento, quando eu escutei aquilo, eu me senti mal, mas eu me senti muito mal. Aí eu fui tomar banho.
Fui tomar banho quando a água estava caindo assim no meu corpo, né? Sabe quando a ficha cai? Eu falei, cara, é verdade. O que a minha esposa falou é verdade, realmente é verdade. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar. Porque eu não posso vender sucesso se eu não tenho sucesso. Eu não posso vender dinheiro se eu não tenho dinheiro. Eu não posso vender tempo se eu não tenho tempo. E aí eu ergui as mãos para o céu e comecei a orar e falei para Deus, então me ajuda, Senhor. Qual é o caminho, né? E aí a partir daquele momento, então, eu comecei a mudar. Eu comecei a primeiro ser para depois eu ajudar as pessoas. Então eu sou capaz de fazer e aí eu mereço ter. E aí minha vida mudou completamente, né? Porque uma das maiores mentiras que contam para você é que você precisa querer para mudar. As pessoas falam, né? Ah, esse cara não quer mudar, então se ele quiser, ele muda. Se ele não quiser, ele não muda. Mas nem sempre. Para ser transformado, você não precisa necessariamente querer. Eu, por exemplo, não queria. Eu era teimoso, eu era arrogante, eu era prepotente, achava que eu era o tal, eu não queria mudar. Eu precisei tomar a decisão de mudar. Se eu não tomasse a decisão de mudar, eu não mudava. Mesmo não querendo, mas eu tomei a decisão. Capite? Eu quero que isso fique bem claro para você. Só você olhar as histórias da Bíblia, né? Por exemplo, a história de Zaqueu. Zaqueu era ele ganhava dinheiro indevidamente, né? Ele era saqueador, ele cobrava impostos indevidos da população. Cobrava impostos indevidos e ganhava dinheiro assim. Só que quando Jesus visitou a cidade lá onde ele morava, né? Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus olhou para ele e falou, eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. Vou jantar na sua casa. E naquele jantar, por constrangimento, Zaqueu se transformou. E se arrependeu de tudo que ele fazia de mal. E se transformou. Ele tomou a decisão, mesmo não querendo, porque ele ganhava muito dinheiro com isso. A mesma coisa Paulo. Paulo assassinava cristãos. E só que ele teve um encontro com Deus e tomou a decisão de mudar. Se aproximou de Deus e mudou. Então você não precisa querer para ser transformado. Basta você tomar a decisão de mudar. Aí você começa a mudar. Porque você não sabe o que Deus quer de você, o que Deus quer para a vida das pessoas. E depois que essa ficha caiu para mim, depois que eu tive esse entendimento, né, esse capite, né, que eu falo, capite, depois que eu tive isso, eu nunca mais rotulei as pessoas. Sabe quando te rotulam, que falam, ah, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Eu nunca mais rotulei as pessoas. Antes eu falava, nossa, esse cara é um preguiçoso, né? Não falo mais. Por que eu não falo mais? Porque eu não sei o que Deus quer dele. Então, se ele tomar a decisão de mudar e Deus ir lá e transformar, ele muda assim, ó. Como o exemplo de Zaqueu e de Paulo, né? Que eu contei para você. Então, eu não falo mais das pessoas, não falo. Não falo porque é isso aqui, ó, para a pessoa se transformar. Mudanças acontecem rápido. Você não precisa de... As pessoas pensam que você precisa de muita coisa para mudar. Você pode mudar sim, ó, no estalar de dedos. E essa palestra, ela está alinhada com o meu propósito. Depois que eu descobri isso, depois que eu descobri essas coisas, eu descobri o que eu acredito ser o meu propósito, tá? E o meu propósito é tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo. Esse é o meu sonho grande, né? Eu escrevi esse sonho lá em 2020. Tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo. E quando eu escrevi isso, as pessoas... Teve muita gente que falou, você é louco. Está investindo no país errado, né? Mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso, né? Porque eu tenho o propósito de transformar vidas e abaixo desse propósito tem a minha missão, que é tornar a vida das pessoas mais produtiva. E o meu sonho grande é esse, que é tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo. Eu escrevi isso no meu caderno de capa preta. Aliás, toda pessoa de sucesso tem um caderno de capa preta onde faz anotações das suas metas e dos seus aprendizados. E eu tenho alguns já. Então,
esse é o meu sonho, tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo, e essa palestra está alinhada com isso, né? Essa mentoria está alinhada com isso, né? E quando eu comecei lá em 2020, ó, aqui, ó, dia 27 de agosto de 2020, eu tinha 3 alunos na internet. Três alunas até, né? A Cleonice, a Flávia e a Maria de Jesus. Aliás, Jesus sempre está comigo, porque na primeira turma teve Maria de Jesus, a última turma agora do Mentor Avançado, que é um treinamento online que eu ofereço, né? Que é pago, né? Tinha a Cláudia de Jesus, sempre tem algum o Jesus no meio, né? E olha quantos mentorados eu tenho aí, espalhados pelo mundo inteiro, né? Tem um mentorado na Bahia, tem um mentorado em interior de São Paulo, na Irlanda, Minas Gerais, São Paulo, Pará, enfim, Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. E também tenho mais de... aqui, veja só, eu tenho mais de 6.745 alunos espalhados pelo mundo inteiro. 2 anos depois, quando eu comecei com 3, hoje eu tenho 6.745 alunos espalhados por 26 países. E ainda nem começou, tá? Ainda nem começou, isso vai se expandir muito mais, tá? E essa mentoria está alinhada com isso, né? Então eu acredito que eu posso te ajudar a ter hábitos produtivos. Eu acredito que eu posso te ajudar a sair do seu modo procrastinação para fazer com que você tenha hábitos produtivos. E a partir disso, a sua vida fica mais produtiva. E com isso eu estou cumprindo a minha missão, né? O meu sonho grande de tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo. E falando nisso, eu ligo para os meus alunos para saber como eles estão. Eu ligo para os meus mentorados para saber como eles estão, né? E onde que eles querem chegar. E eu dou orientações dos próximos passos. Então tá aí o meu telefone, né? Se você quiser que eu faça uma ligação para você, basta mandar uma mensagem para mim e dizer, né, qual é o melhor dia, o melhor horário para eu te ligar. E eu vou fazer essa ligação, que tem uma duração mais ou menos de uns 15 minutos, para te ajudar nos próximos passos, para que você tenha uma vida mais produtiva. Porque eu tenho isso como sonho, né? Meu sonho grande. Então vai ser um prazer fazer essa ligação para você também, tá? Anota aí o meu celular e aí você pode fazer essa ligação, que vai ser um prazer para mim conversar com você, capite? E eu quero te mostrar agora um exemplo, tá? Um exemplo de uma história um depoimento, né, de uma mentorada minha, para que você possa conhecer como que a mentoria transforma você, tá? Então, nada melhor do que você conhecer pela boca dos mentorados, né? Então, escute o depoimento da Adriana, tá? Olá, tudo bem? Sou Adriana, tenho 43 anos e estou passando aqui para agradecer Marco G, que foi o diferencial em minha vida. Estava vagando na internet e conheci o Marco G. E aí resolvi fazer a mentoria com ele. Confesso que no começo eu estava bem decepcionada, porque a minha vida estava assim. Eu estava extremamente ansiosa, a ponto de sofrer taquicardia, completamente desanimada, desesperançada, com pouca ou nenhuma expectativa de vida, estava desempregada, conflitos internos, conflito familiar. E começar a fazer a mentoria com o Marco G foi extraordinário, porque logo na primeira sessão eu já notei uma diferença muito grande. E ao longo da caminhada eu fui voltando a sonhar, fazendo projetos, tendo sonhos, e mais do que tudo e melhor do que tudo, a realização deles. Hoje, empregada, um trabalho extremamente extraordinário, consegui saldar todas as dívidas. E detalhe, né, quando eu comecei essa mentoria, eu não tinha quase nada no bolso. O que eu tinha, eu empreendi, né, nessa mentoria. E ao final de tudo, né, eu consegui saldar
todas as formas de pagamento aí com o Marco G. Conquistei coisas materiais, bens materiais, mas sobretudo conquistei a minha autoestima, né, que foi renovada, a minha autoconfiança. Não sou ansiosa mais, pelo contrário, hoje eu confio mais em mim e confio muito mais em Deus, porque eu sei que Ele é bom e tem tudo de bom para nós. Convido você, né, que está aí com dúvidas, né, de repente, não sei, você estaria aí com dúvida de fazer a mentoria com o Marco G. Eu sou uma pessoa que eu fui muito beneficiada com isso, e sugiro que você se arrisque e você vai ver os resultados. Hoje, com uma família reestruturada, com sonhos de 15, 20 anos atrás, realizados, e uma caminhada linda e extraordinária. Mais uma vez, Marco G, obrigada pela mentoria que você proporcionou em minha vida. E vou voltar, porque eu quero fazer mais. Uau! Uau! Sensacional, né? Sensacional esse depoimento, porque eu não consigo esquecer essas histórias. Eu virei um colecionador de histórias, né? Então, histórias como a da Adriana, que me comovem. E eu continuo recebendo essas histórias, né? Porque as pessoas me mandam os depoimentos e me mandam também mensagens, tanto no meu celular quanto no meu direct do Instagram, contando a transformação, né, que acontece a partir da mentoria e também a partir dos vídeos das mentorias que eu ofereço, os treinamentos que eu ofereço online, né? Isso me deixa muito feliz, porque isso comprova que eu estou cumprindo, né? Cumprindo a minha missão, meu sonho, né? Se eu tenho o propósito de transformar vidas e a missão de tornar a vida das pessoas mais produtiva, quando as pessoas me dão um depoimento de que isso aconteceu, é sinal de que está dando certo, sim ou não? Faz sentido? Então, o que todas as pessoas têm em comum? Fala para mim, deixa eu abrir o chat aqui. Silvânia, o que todas as pessoas têm em comum? Escreve aí para mim no chat. Qual é a sua suposição? O que você acredita que todas as pessoas têm em comum? Escreve aí para mim no chat. O que todas as pessoas têm em comum? Eu respondo para você. Sabe o que todas as pessoas têm em comum? Todas as pessoas são naturalmente procrastinadoras. Todas elas. Todas as pessoas são naturalmente procrastinadoras. Você é um procrastinador, eu sou um procrastinador nato. E por que nós somos naturalmente procrastinadores? Porque nós temos uma herança genética dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles saíam para caçar e descansavam. No verão eles saíam para caçar e no inverno eles descansavam. E esse descanso que eles tinham, né? Vou lá descansar. É nossa herança, né? Então, o nosso cérebro ele sempre vai preferir poupar energia. Então, toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa que demanda muito esforço, muita dedicação, é melhor não fazer para o nosso cérebro, porque ele quer garantir a nossa sobrevivência. Então, entre fazer e ter muito esforço e não fazer e descansar, o cérebro sempre vai optar por não fazer e descansar. Por isso que você é naturalmente procrastinador e eu também. Capite? E eu preciso mesmo destruir a minha procrastinação hoje? Será que é realmente necessário eu destruir a minha procrastinação? E você vai se surpreender com a minha resposta, tá? E a minha resposta é: depende. Como assim, hoje? Depende. Eu não tenho, então tem momentos na minha vida que eu não preciso destruir a minha procrastinação? Sim. Depende, sabe por quê? Porque eu não sei o que você está procrastinando. Se você está procrastinando hábitos produtivos que vão fazer você crescer, se desenvolver e avançar, isso não é bom para você.
Agora, se você está procrastinando hábitos improdutivos, está procrastinando comer muito doce, está procrastinando assistir muita televisão, aí é positivo para você. Então depende da sua procrastinação. Se você procrastina hábitos produtivos, meu amigo, minha amiga, estou preocupado com você. Agora, se você procrastina hábitos improdutivos, aí você tem que mudar. Capite? Faz sentido para você? Então, procrastinação não é um problema, é uma condição. Eu fico rindo quando as pessoas falam: eu vou destruir a sua procrastinação, vou acabar com a sua procrastinação. Vocês estão brigando com o inimigo errado. O problema não é procrastinar. O problema é o que você procrastina. Tá? Como eu expliquei para você, tá? Se você está procrastinando hábitos produtivos, aí, meu amigo, é um problema para você. Agora, se você está procrastinando hábitos improdutivos, aí não é problema para você. Capite? Faz sentido? Tá? Então, o que faz você avançar são os hábitos produtivos. E o que segura você são os hábitos improdutivos. Tá? Então, o problema não é procrastinar. O problema é o que você procrastina. O que você deixa para depois e você não faz. Tá? Então, toda procrastinação prejudicial, tá? Esse hábito improdutivo está sempre ligado a um hábito improdutivo. Eu vou te explicar isso aqui. Por exemplo, assim, ó, digamos que você tem que fazer um relatório muito complexo e você está deixando para depois, você está procrastinando isso, tá? Então, toda vez que você pensa nesse relatório, você fala: não quero fazer hoje, vou deixar para depois. Automaticamente você corre para um hábito improdutivo. Tá? Para algumas pessoas esse hábito improdutivo é assistir um vídeo no YouTube que não tem nada a ver com o relatório, ou para outras pessoas é comer um doce na geladeira, para outras pessoas é fumar um cigarro, para outras pessoas é tomar bebida alcoólica em excesso. Tá entendendo? Então, toda vez que você precisa fazer algo que vai demandar muito esforço, automaticamente o seu cérebro pede um hábito improdutivo. Ele fala: não, isso vai demandar muita energia, muito esforço, vai fazer outra coisa que é mais simples. Deitar no sofá, hábito improdutivo. Então, isso eu descobri atendendo os procrastinadores desde 2013, né? Eu descobri que toda procrastinação prejudicial, aquela que te segura, que te trava, ela está ligada a um hábito improdutivo. Então, a saída para você é você destruir o hábito improdutivo e não a procrastinação. Capite? Não vamos brigar com o inimigo errado, vamos brigar com o inimigo certo. Então, a pergunta que eu te faço agora é: qual é o seu hábito mais improdutivo? Qual é o seu hábito mais improdutivo? Aquele que está mais prejudicando você, aquele que está mais segurando você. Qual é o seu hábito mais improdutivo? Tá? Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e mentorados, tá? E eu descobri que, para eles, o hábito mais improdutivo é o uso excessivo do celular, principalmente para mídias sociais. O seu pode ser outro, tá? Mas eu tô mostrando aqui em dados que olha, passou de 70%, tá, das pessoas. O hábito mais improdutivo é o uso excessivo do celular. Uso excessivo, sabe? Você fica usando o celular para toda hora e aí já acorda olhando o celular para ver o que aconteceu nas mídias sociais e acorda, recebe mensagem e a pessoa fica presa nisso. E aí isso impede ela de ter hábitos produtivos, tá? Eu não sei qual é o seu, pode ser o cigarro que você fuma, pode ser a bebida que você bebe demais, pode ser dormir demais. Eu não sei, mas você anota aí no seu caderno de mentoria qual é o seu hábito mais improdutivo, porque é importante você identificar. E só de falar isso eu tenho certeza que já veio na sua mente o seu hábito mais improdutivo que está prejudicando você. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Tá?
Vamos destruir esse hábito improdutivo? Lembra que eu falei que não adianta destruir a procrastinação, que adianta destruir o hábito improdutivo. Isso sim que está te prejudicando. A procrastinação é uma condição, você precisa saber lidar com ela, tá? Agora o hábito improdutivo, sim, esse está te prejudicando, tá? Então, eu vou pedir para você largar agora a caneta, papel, larga tudo, e você se sentar confortavelmente agora, tá? Que a gente vai fazer um exercício aqui de visualização para você destruir esse hábito mais improdutivo, tá? Então eu quero que você se sente confortavelmente agora e você pode fechar os seus olhos, tá? Fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos e eu quero que você imagine que você nesse hábito produtivo e você está lá praticando esse hábito produtivo. Esse hábito produtivo, ele está tomando conta de você. Você não consegue se largar dele, você preso a ele. Cada vez mais preso a esse hábito produtivo, você não consegue se libertar ainda. Está aumentando até você não aguentar mais. Você não aguenta mais, ele está te segurando. Agora respira fundo. Respira fundo mais uma vez e quando eu der um estalar de dedos, você pode abrir seus olhos. Olha só, o que eu fiz com você? Eu fiz você sentir o que o seu hábito improdutivo está fazendo com você. Imagina você ficar preso a esse hábito improdutivo e ele vai se ampliando e vai te prejudicando em outras áreas da sua vida, né? Então você fica tão preso a ele que isso vai te destruindo. Por que eu fiz você sentir isso? Para você ter noção do que esse hábito improdutivo está fazendo com a sua vida. E você tem uma vida só. Se você desperdiçar a sua vida com hábitos improdutivos, você não avança. Você não só vai ficar estagnado ou estagnada, você pode até descer ladeira abaixo, né? Como se fala aí na gíria popular, né? Você pode ir para o fundo do poço. Então, eu quero te tirar daí, tá? Eu quero te tirar daí. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo que você precisa dar é ter consciência disso, tá? Ter consciência, para que você possa tomar decisões, tá? Então, o que o seu hábito improdutivo está fazendo com a sua vida? Tenha consciência disso. O que o seu hábito improdutivo está fazendo com a sua vida? Capite? Porque é como aquela história do urso, né? Um grupo de pessoas vai fazer um acampamento e aí eles levaram comida, levaram coberta, fizeram suas cabanas ali na floresta, né? E aí à noite todos separaram tarefas para fazer uma sopa. Então, um cortou a cenoura, outro cortou a batata, outro cortou o frango, outro cortou... Enfim, cada um tinha uma função ali para fazer uma sopa. E eles tinham um caldeirão grande para fazer essa sopa e fizeram uma fogueira, né? Uma fogueira para fazer essa sopa. E aí fizeram lá a sopa e a fogueira começou a queimar, né? E a sopa começou a ficar quente. E aí veio um urso, sentindo o cheiro da sopa. O urso começou a sentir o cheiro da sopa e se aproximou. E aí o urso foi lá e agarrou o caldeirão. E todo mundo saiu correndo, assustado, né? O urso sai correndo. E um subiu na árvore, o outro se escondeu na barraca. E o urso segurou a sopa e ele viu que a sopa estava quente, só que ele não largava a sopa. E aí as pessoas começaram a olhar que o urso estava sofrendo. E aí falavam pro urso, solta a sopa, solta a sopa. Só que ele não queria soltar, então ele balançou para um lado e caiu sopa quente nele. Ele começou a gritar. E aí as pessoas diziam, solta a sopa, solta a sopa. Mas ele não queria soltar, e ele balançou para o outro lado e água quente de novo nele, ele começou a gritar.
E todo mundo, solta a sopa, urso, solta a sopa. E ele não conseguia soltar e de repente ele virou a sopa toda nele e o urso morreu. Morreu o urso. E essa história eu estou contando para você porque a sopa, o caldeirão de sopa é a sua procrastinação. Enquanto você não soltar a sua procrastinação, ela vai aos poucos acabando com você. E todo mundo está falando para você, larga isso, larga isso. E você não está largando. Então é justamente para você entender que você tem que abandonar o seu hábito improdutivo. A sua procrastinação prejudicial, o seu hábito mais improdutivo, ele está acabando com você. Então é a hora de soltar esse caldeirão, soltar essa sopa para você avançar. Capite? Faz sentido para você? Então fala para mim sinceramente, que decisão você toma para reduzir ou para eliminar esse hábito mais improdutivo, para destruir esse hábito improdutivo? Qual é a decisão que você toma agora? Fala para mim sinceramente. Como você pode reduzir ou eliminar de vez esse hábito improdutivo que está acabando com você? Escreve aí no seu caderno de mentoria ou fala para mim no chat. Enquanto eu tomo a minha água. Tá? Momento de você decidir agora. Tome a decisão agora. Tá? Porque existem dois mundos. O mundo do tentar e o mundo do conquistar. No mundo do tentar, as pessoas ficam tentando as coisas, mas não conquistam nada, porque elas estão só tentando, né? E o mundo do tentar é dominado pela procrastinação. Os hábitos improdutivos é você deixar para depois, ou depois nunca chega, e aí a sua vida vai passando e nada acontece. E o outro lado é o mundo do conquistar, onde as pessoas definem metas, planejam os passos necessários para alcançar essas metas e conquistam. Então, um mundo dominado pela produtividade, pelos hábitos produtivos. Você decide, você entra em ação e as coisas acontecem para você. E o mundo do tentar é dominado também pelo zangão. O zangão, ele faz três coisas, esse zangão, tá? O zangão fica lá na sua mente e ele fica reclamando das coisas. Ele fala, não, isso não é bem assim, nossa, que sol, tá muito sol hoje, não vou trabalhar. Não, tá muito frio hoje, não vou trabalhar. Não, tá chovendo. Não, e reclama de tudo. Não, isso não. Fica lá na sua mente reclamando de tudo. O zangão também fica culpando os outros. Ele fala assim, hoje eu seria mais produtivo, mas eu não sou por causa do meu marido. Eu seria mais produtivo, mas eu não sou por causa da minha esposa. E fica lá. Eu conquistaria, mas se não fosse o meu vizinho que está me enchendo o saco. Sempre coloca a culpa nos outros. E o zangão também sempre tem uma justificativa na ponta da língua. Ele fala, olha, eu teria alcançado mais, eu teria conquistado mais, e aí vem a justificativa, que pode ser, mais eu tô muito velho, mais eu tô muito novo, mais e mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então o zangão fica lá, ou ele reclama de tudo, né? Reclama de tudo e de todos, ou culpa os outros por uma responsabilidade que deveria ser sua, ou se justifica, quando na verdade deveria agir, né? Então cale o zangão que existe dentro de você para que você possa avançar. Qual que é a saída então hoje? A saída, né? O que separa? O que separa o mundo do tentar do mundo do conquistar? São as montanhas. Montanhas. E para algumas pessoas essas montanhas são altas, para outras pessoas são pequenininhas montanhas. Porque vocês já viram que para algumas pessoas tudo parece fácil. Então as montanhas para essas pessoas são pequenininhas. Elas superam suas próprias montanhas e chegam no mundo do conquistar. Né? Montanhas são os obstáculos da vida, né? E para outras pessoas essas montanhas são grandes montanhas, né? Que a pessoa escala a montanha até chegar no conquistar e às vezes nem chega. Às vezes está só escalando, né?
E para outras pessoas, o que aconteceu com algumas pessoas? Algumas pessoas escalaram, se esforçaram muito para escalar, só que quando chegaram lá no topo, que estavam quase no mundo do conquistar, caíram uma queda. E essa queda foi tão forte, tão brusca, que a pessoa desistiu de tentar. Ela não quer mais se frustrar. Essa pessoa, ela fala, não vou nem tentar mais, porque eu já me machuquei tanto, já me frustrei tanto que eu não quero mais tentar. Então a pergunta que eu te faço agora é, onde você está? Será que você está no mundo do tentar? Tentando as coisas e você não consegue? Será que você está no mundo do conquistar? Já conquistou tudo que você quer e as coisas estão acontecendo para você? Ou será que você está escalando suas montanhas? Ou será que você teve a queda grande e você não quer mais tentar? Não quer mais se frustrar? Fala para mim sinceramente. Escreve aí para mim no seu caderno de mentoria ou aqui no chat para mim, para que eu possa ver. Escreve aí que eu quero saber. Hoje, qual que é a saída? Qual que é a solução para mim, então? Independentemente de onde eu estou, né? Tem gente que está no mundo do tentar, tem gente que está escalando suas montanhas, tem gente que já sofreu uma queda e está desistindo de tentar. Deixa eu te falar, a saída é você ativar o modo formiga. Como assim, Roger? Vocês já perceberam o quanto que a formiga, ela escala a montanha sem dificuldade? Eu moro no 5º andar, mas equivale ao 7º, porque tem 2 andares de garagem, né? Então, e lá em cima tem formigas. Como é que elas chegam até o 7º andar? Formigas, elas vão do início até o fim nas suas realizações. As formigas, elas são ousadas, né? As formigas, elas andam juntas. Uma formiga trilha o caminho e as outras vão atrás. Uma formiga segue o passo a passo, as outras vão atrás. E as formigas, elas não param diante de obstáculos. Ou você já viu uma formiga falando assim, não, deixa eu ficar parado aqui, porque esse obstáculo eu não vou superar. Não. Se você colocar a mão na frente do caminho de uma formiga, ela vai passar por cima da sua mão. Se você colocar uma montanha na frente da formiga, ela escala a montanha até chegar onde ela quer. Então, ative o modo formiga. Ative o modo formiga. Quem está comigo nessa, coloca a hashtag aí. Ative o modo formiga. Que as coisas vão acontecer para você, tá? As formigas, elas são organizadas. As formigas possuem gestão. E as formigas possuem estratégia. Organização, gestão, estratégia. Esse é o meu método. É o método OG, né? OG para você. OG para você. Organização, gestão, estratégia. Ative o modo formiga. OG para você. Com organização, gestão e estratégia, você adota hábitos produtivos. Com organização, gestão e estratégia, você supera a sua procrastinação e passa a ter hábitos produtivos na sua vida. Com organização, gestão e estratégia, com o método OG, você entra para o mundo do conquistar. E você define metas, faz o passo a passo para alcançar essas metas e alcança. E conquista e comemora. E você vai ter felicidade com isso, sim ou não? Sim ou não? Tá? E eu sei que você pode ser uma pessoa 2 vezes mais produtiva. Eu sei disso. Eu sei disso porque, por exemplo, quando Moisés recebeu a missão, né, de te libertar o povo da escravidão, né, e ir lá pelo deserto, né, caminhar tudo aquilo para atravessar o Mar Vermelho, ele não sabia para onde ele ia, né? Deus já tinha falado, né? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus de Abraão a gente entende, né? Porque Abraão é o pai da fé. Então, é um exemplo a ser seguido, né? E Isaac também, né? Porque filho de peixe, peixinho é. Então, Isaac também foi um exemplo. Agora, Jacó significa enganador. O Jacó, quando nasceu, ele era irmão gêmeo de Esaú, né? E ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, ele já estava puxando ali. Então, por isso que foi chamado de Jacó, né? É um enganador. E Jacó passou a vida inteira fazendo isso, né? Enganando, né? Porque ele queria muito uma bênção, né?
E para receber essa bênção, quem recebia a bênção naquela época era o primogênito. E como Esaú saiu primeiro do ventre da mãe, né, mesmo sendo gêmeo, Esaú recebeu, né, o título, né, de primogênito. Jacó, então, não era o primogênito. Só que, o que ele fez? Como o irmão ia para a guerra, para guerrear, era um guerreiro, né? Esaú ficava em casa e Esaú fez o seguinte, ele fez um prato de lentilhas, esperou o irmão chegar cansado da guerra, né? E com aquele prato de lentilhas ali, o Esaú chegou com fome e falou, cara, eu quero comer esse prato de lentilhas aí. Aí ele falou, olha, você me vende a sua primogenitura por esse prato de lentilhas? E aí Esaú, cansado da guerra, com fome, falou, de que me vale a primogenitura? Eu troco pelo prato de lentilhas. E trocou ali. E aí, só que o Jacó ainda precisava da bênção do pai, né? E naquela época Isaac já estava cego, não enxergava direito. E aí Jacó planejou com a mãe. Eles criaram todo um plano. A mãe preparou comida para o pai, porque naquela época você comia primeiro o jantar, depois abençoava. E colocou em Jacó a vestimenta mais bela de Esaú. E com isso Jacó tinha o cheiro de Esaú, né? E também colocou pele de cordeiro nas mãos e no pescoço de Jacó. E Jacó se aproximou do pai e falou... Aí Isaac falou, quem se aproxima? E Jacó respondeu, na maior cara de pau, né? Quem se aproxima é seu filho mais velho, Esaú. Aí ele falou, então chegue mais perto para eu apalpar você, né? Para saber se é Esaú realmente. E aí quando Jacó se aproximou, o pai apalpou a mão e viu que tinha pele, né? Tinha o pelo do cordeiro, porque Esaú era muito peludo. Aí falou, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú e o cheiro é de Esaú. Então eu vou te abençoar. Só deixa eu comer a comida e depois eu te abençoo. E abençoou. E depois Jacó brigou com o anjo, né? E falou, eu não largo você enquanto você não me der uma bênção. Aí o anjo foi lá e bateu no calcanhar dele, ele ficou manco, mas recebeu uma bênção. Então essa história eu estou contando para você porque Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó cometeu todos os erros dele, mas ele decidiu. E pela decisão dele, pela firmeza dele, Deus abençoou ele. Então se você fez alguma coisa no seu passado, que você se arrepende e você se sente culpado com isso, basta você tomar a decisão de mudar, que Deus vai te transformar. Então não esquece o passado, toma a decisão de fazer diferente hoje, que você vai mudar. Capite? Tá? Então o que eu quero fazer agora com você, tá? Quando Moisés, então, voltando para Moisés, né? Eu acabei falando de Jacó aqui, mas voltando para Moisés, quando Moisés, então, estava naquela missão, né? Ele perguntou para Deus, Deus, o povo vai perguntar para mim quem é você, né? Você falou que é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eles vão me perguntar qual é o seu nome, né? E aí, sabe o que Deus respondeu para Moisés? Falou assim, diga a eles que eu sou. O eu sou mandou você para essa missão. O eu sou. E o eu sou, né, quer dizer a identidade, né? O eu sou. Então, eu quero que você use agora o eu sou que existe dentro de você. E eu quero que você repita comigo essas frases aqui, tá? Vamos repetir juntos essas frases para que você possa trabalhar a sua identidade, para você nunca mais esquecer de quem você é. Então, quero que você repita comigo essas frases aqui, Eu sou vencedor. Eu sou vitorioso, eu sou campeão, eu sou determinado, eu sou disciplinado, eu sou persistente, eu sou insistente, eu sou automotivado, eu sou bem disposto, eu sou determinado. Eu posso mais, eu posso muito mais, eu sou capaz de mais. Eu sou capaz de muito mais, eu mereço muito mais. Eu sou produtivo, eu sou realizador, eu sou vendedor e eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Se você repetir isso todos os dias, você vai reforçar a sua identidade para saber quem você é.
para você nunca mais se abalar quando alguém te disser algo que você não é e você se ofender com isso. Para que você saiba sempre quem você é, porque reforçando a sua identidade, você sabe quem você é e você identifica o que você é capaz de fazer e o que é capaz, o que merece ter. Capite? Faz sentido para você? Então eu quero te fazer um convite agora, tá? Convite é um desafio para você ganhar uma sessão de mentoria comigo, tá? Então, é só você ir lá, me seguir no Marco_OG, Marco_OGE, e me segue lá, que lá tem conteúdos ligados a vencer a procrastinação, adotar hábitos produtivos. E eu vou tirar uma foto aqui dessa mentoria de hoje e você colocar um comentário lá, né, nessa foto do que você aprendeu hoje, tá? Qual foi o seu maior aprendizado na mentoria de hoje? Fazendo esse comentário, você vai concorrer a uma sessão de mentoria comigo, tá? Então, tá aí, ó. Vai lá, Marco_OG, né? O @ Marco_OG lá no Instagram, tá? Fazendo esse comentário, você concorre a uma mentoria comigo. Capite? Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que precisa ser feito na sua vida para você alcançar o que você quer. Você já sabe isso, mas você não faz. Por que eu sei disso? Porque as pessoas me contratam justamente para isso, tá? As pessoas, elas chegam para mim, elas falam: hoje eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Então eu preciso de você, porque você vai me ajudar a fazer. E é isso que eu faço, né? Então, você sabe que precisa ser feito, mas você não faz. E por que você não faz? Você não faz porque racionalmente você sabe, mas ainda não está preparado emocionalmente para fazer. Como assim, hoje? 85% das nossas decisões são emocionais. Então, racionalmente você sabe o que precisa fazer, mas emocionalmente não está preparado para fazer. Então, a razão te diz, faz isso, mas a emoção ainda está meio capenga. Então, só quando você se preparar emocionalmente que as coisas vão acontecer para você. Capite? Faz sentido? 85% das suas decisões, das minhas decisões, são emocionais. É só você lembrar quantas vezes você foi para uma loja, comprou algo que você acreditava que você queria, só que quando você chegou em casa, você automaticamente se arrependeu daquilo que você comprou. Por que isso aconteceu hoje? Porque você comprou com a emoção. E quando você chegou em casa, a razão acordou. E aí era tarde demais, você já tinha comprado, né? Faz sentido? Então, 85% das suas decisões são emocionais. E a pergunta que eu te faço agora é: o que você está procrastinando? O que você está deixando para depois, que você já deveria ter feito, mas você não fez? O que é? Escreve aí no seu caderno de mentoria para você tomar decisões agora. O que você já gostaria de ter feito, mas você não fez? O que poderia estar te levando para um outro patamar e você não fez? O que você está procrastinando? E a pergunta que eu te faço é: até quando? Até quando você vai procrastinar isso? Até quando você vai deixar para depois isso que você sabe que você pode fazer, que você tem capacidade para fazer, mas você não fez? Até quando? Anota aí no seu caderno de mentoria, até quando você vai deixar para depois? E agora eu quero que você tome a decisão, então. Decida quando você vai fazer e como você vai fazer. Porque não adianta nada você falar: hoje eu já sei como eu vou fazer. Eu já sei. Nossa, tive um insight aqui, eu já sei como eu faço. Tá, mas quando você vai fazer? Defina uma data. E definir uma data é definir o dia, o mês e o ano que você vai fazer. Porque não adianta nada você saber como vai fazer e não fazer. E não adianta nada você definir a data se você não sabe como você vai fazer. Então, você precisa dessas duas coisas. Decida agora, tá? O que você vai fazer e quando você vai fazer. Capite? Faz sentido para você?
Então tome a decisão agora, tá? Anota aí no seu caderno da mentoria essa decisão. E tem uma coisa que eu não vou deixar você procrastinar não, né? Tem uma coisa que eu sei que você está procrastinando, deixando para depois, mas eu não vou permitir que você saia dessa mentoria de hoje procrastinando isso. Porque é isso que pode estar segurando algumas coisas e é isso que pode estar impedindo você de avançar em algumas áreas da sua vida, tá? Porque você pode olhar assim e falar: hoje eu não sei por que algumas coisas não acontecem para mim, eu faço tudo certo, mas não acontece. Pode ser por causa disso aqui que você está deixando para depois, tá? E eu não quero saber se você quer ou se você não quer. Eu vou te ajudar a agir agora, tá? Então eu quero que você sente confortavelmente, pode soltar caneta, papel, pode soltar tudo, solta o celular, o computador. E agora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pode fechar seus olhos, isso. E eu quero que você, de olhos fechados, tá? Você fique atenta e atento à minha voz. Fique atento à minha voz e eu vou te dar comandos agora. E eu quero que a cada comando que eu dei, você automaticamente vai criando imagens mentais sobre o que eu estou falando. Criando essas imagens mentais, eu quero que você pense na pessoa que você precisa perdoar. Pense na pessoa que você precisa perdoar. E eu sei que isso pode ser sofrido para você, porque essa pessoa te magoou, te fez mal. Mas eu quero que você pense nela agora. Pode ter vindo à sua lembrança todo o mal que ela te fez. Ela te magoou, te frustrou, te decepcionou. Eu quero que você libere o perdão agora. Você perdoe de todo o coração. Você pode colocar a mão no seu coração agora e perdoar essa pessoa. Perdoe de todo o coração, porque você não está perdoando por ela. Eu sei que ela não merece. Mas você merece viver, você merece seguir em frente, você merece se libertar. Então eu quero que você perdoe no seu coração. Perdoe essa pessoa agora. Tome a decisão de perdoar. Mesmo que ela não mereça e mesmo que você não queira. Perdoe. Libere esse perdão. Libere esse perdão no seu coração. E ao liberar esse perdão, você começa a se sentir muito bem. Você começa a ter paz de espírito. Paz no seu coração. Agora você está livre. Agora as coisas que não estavam acontecendo para você vão começar a acontecer, porque você está livre, você está liberto. Uau! E agora mais leve. Eu quero que você imagine, aí você caminhando em um campo, sentindo o vento, sentindo a brisa. Você corre, porque agora você está livre, está solta para viver sua vida. Você sente a necessidade de agradecer e você ergue as mãos para os céus e agradece ao seu Deus por essa oportunidade de perdoar. Fala com Ele agora. Sente a admiração do seu Deus, porque Ele está orgulhoso de você. Orgulhosa. Sinta isso, sinta esse momento. Isso. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Vou fazer uma contagem regressiva agora, tá? Vou contar 3 até 1. Na medida em que eu vou contando, você vai voltando pro aqui e pro agora, tá? No final vou dar um estalar de dedos, você pode abrir os seus olhos. Então, 3, 2, 1. E no seu tempo você pode abrir os seus olhos.
Uau, uau, é bom, né? Como é bom liberar o perdão, como é bom você estar livre, porque o perdão é uma questão de inteligência, tá? Mesmo que a pessoa não mereça, você está perdoando no seu coração. E você está livre agora, né? Então algo que te segurava era falta de perdão. Falta de perdão que vai fazer com que você avance agora. Avance e você vai ver que sua vida vai mudar daqui para frente, tá? A partir desse perdão que você liberou. E se tiver mais gente que você precisa perdoar, você faça isso, perdoe no seu coração. Capite? Capite? Faz sentido para você? Uau, uau. E agora que você está aqui me acompanhando, eu quero te fazer um convite agora, tá? Quero te fazer um convite. E esse convite que eu faço é um convite que... Olha, eu relutei, tá? Relutei para inserir isso, mas quando Deus quer, a gente faz, né? Então, eu confesso que eu me senti incomodado de fazer isso, tá? Mas foi Deus que pediu, então a gente tem que fazer. Então, o convite que eu te faço agora, tá? Se você quer se reconciliar com Deus, ou se você quer se aproximar dele, ou tomar a decisão de seguir o seu Deus, tá? O momento é agora. O momento é agora, tá? E se você quer isso de todo o coração, eu quero que você leia comigo isso, tá? Repita comigo agora, tá? Então, eu reconheço Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. E peço humildemente que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Ao fazer isso, você está tomando a decisão de se aproximar de Deus. E você vai ver que a sua vida vai mudar daqui para frente com essa decisão. Capite? Uau! 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 Para fechar, meus amigos, minhas amigas, dica que eu te dou é você desenhar as suas metas. Desenhe as suas metas. Não importa a qualidade do desenho, o que importa é a qualidade do seu sonho, da sua meta. E quando você desenha a sua meta, você está treinando o seu cérebro, o seu corpo para isso acontecer. Olha esse desenho que eu fiz aqui. Olha esse desenho, e esse desenho eu fiz em 2019. Desenhei em 2019 e aconteceu. Ó, semana passada eu ministrei uma palestra. Essa palestra que eu estou dando para você, essa mentoria que eu estou dando para você, eu ministrei na forma de palestra presencialmente. E olha o que aconteceu. Olha aqui. Olha aqui o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Aconteceu. Eu fiz o desenho e o desenho aconteceu. Olha ali. Olha aí. Isso eu justamente estou te mostrando para que você não desista dos seus sonhos, não desista das suas metas. Desenhe os seus sonhos, desenhe suas metas. Elas vão acontecer muito antes do que você imagina. Muito antes do que você imagina. Então vai lá, desenhe seus sonhos, desenhe suas metas e defina os passos necessários para alcançar. E elas vão acontecer. E eu desejo hoje para você. Tchau!